Olá, queridos, tudo tranquilo? Nós estamos na Escola Bíblica Discipuladora, nós estamos estudando o Evangelho de João, segundo João. E pelas manhãs, nós, no culto das primícias, nós estamos refletindo sobre os sete milagres de Jesus no Evangelho de João. Nós já falamos a respeito do primeiro milagre, que foi transformação de água em vinho, durante o casamento em Caná da Galileia, ministrado pela missionária Mônica. O segundo milagre foi a cura do filho do oficial do rei, ministrado pelo presbítero Átila. E nós vamos dar continuidade nessa série de mensagens dos milagres de Jesus no Evangelho de João. Hoje eu quero compartilhar com você o terceiro milagre de Jesus, que se encontra em João, capítulo 5, versículos de 1 ao 18, mas nós vamos estar lendo com você os versículos de 1 ao número 8, que diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levanta-te, pegue a sua maca e ande. Queridos, Jesus está em Jerusalém, está ocorrendo uma festa. E naquele momento, várias pessoas, vários judeus de outras nações, eles se aproximavam daquela cidade para comemorar, para fazer suas ofertas no templo, para entregar os seus sacrifícios. E ali, Jesus se encontrava justamente naquele local, juntamente com uma multidão. Perto de Jerusalém, em Jerusalém, nós temos esse tanque, que é conhecido como tanque de Betesda. Mas Jesus, ali, vendo que havia várias pessoas, como nós lemos no texto, aquele local era o lugar de várias pessoas inválidas que estavam lá. Era coxo, cego, paralítico. Então, assim, Jesus começa agora a ver ali, a detectar alguém que está enfermo. Ele não presta atenção na festa em si. Não é que Jesus não seja festeiro, pelo contrário, Jesus participava. Inclusive, o primeiro milagre dele foi uma festa de casamento. Foi o primeiro milagre que nós estudamos com a missionária Mônica. Então, veja bem, agora aqui, ele está mais envolvido com o sofrimento humano. E eu quero compartilhar com você algumas lições que nós aprendemos nesse texto, nesse terceiro milagre de Jesus. O que é que eu aprendo com esse terceiro milagre de Jesus? Primeiro, que Jesus se importa com o sofrimento do homem. Veja o versículo 6, parte A, diz assim: Quando viu deitado. Jesus estava vendo tinha várias pessoas, várias pessoas ali estavam enfermas, mas ele viu aquele homem deitado, ele viu aquele homem sofrendo, ele viu aquele homem com dor, com seus traumas, com suas decepções, da mesma forma como ele olha para mim e olha para você, e ele vê, na multidão de pessoas, ele enxerga você, ele sabe o que você está passando, porque ele se importa com o meu sofrimento e com o seu sofrimento, com o nosso sofrimento. Foi assim com Zaqueu, ele viu que aquele homem tinha um coração que queria Deus. Foi com a mulher samaritana que estava vivendo em adultério, Jesus viu também aquela sua situação, vários outros, um dos ladrões na cruz do Calvário também, ele viu também a sua dor, a sua tristeza, a sua amargura. Então, o primeiro que eu quero discorrer aqui com você é que ele se importa com o seu sofrimento. Ele olha de forma particular, com essa pandemia, esse coronavírus,
várias pessoas estão infectadas, as pessoas estão em quarentena, o Senhor conhece onde você está. Ele sabe, né, a sua situação. Se você estiver no hospital, se você estiver numa UTI, Ele sabe muito bem a sua situação. Ele se importa comigo e com você. Esse é o Jesus que nós servimos, né? Nós estamos vendo aqui vários milagres, e esse milagre desse paralítico, Jesus mostra realmente, né, que Ele se importa realmente com o nosso sofrimento. O segundo lugar, a segunda lição que eu aprendo aqui é que Ele conhece o tempo do nosso sofrimento. Ele soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, 38 anos, irmãos. Esse homem estava paralítico há 38 anos. 38 anos sem estar com convívio familiar, 38 anos sem ir ao templo, né? Porque algumas doenças, algumas enfermidades eram consideradas impuras e as pessoas não poderiam estar cultuando no templo. E agora este homem está realmente há 38 anos, né? Banido pela sociedade. A sociedade discriminava as pessoas que eram coxas, as pessoas, os cegos. Então, o Senhor sabe do tempo da nossa angústia. O Senhor sabe o tempo da nossa enfermidade, o que está passando por nós, né? Ele não somente se importa, mas como também Ele conhece o tempo da nossa angústia, da nossa dor, da nossa separação, da nossa depressão. O Senhor sabe muito bem o que você e eu, o que nós passamos, o tempo que nós estamos passando. Então, queridos, não se desespere. O Senhor, hoje, Ele está realmente sabendo o seu sofrimento e também a duração do seu sofrimento. Outra lição que eu aprendo aqui no comportamento de Jesus, quando Ele se apresenta, quando ele rompe nessa multidão e vê esse homem já deitado, Ele mostra que Ele tem a solução para o seu problema, para o meu problema. Veja só, Jesus perguntou: você quer ser curado? Você quer ser curado? Ele sabe, né? Ele sabe da nossa necessidade. Agora, por que Jesus pergunta se alguém quer ser curado? Seria até claro demais, né, uma pergunta dessa. Mas é porque você acredita que muita gente não quer ser curada? As pessoas querem ser mimadas. Muitas pessoas, elas não querem andar com seus próprios pés, com suas próprias iniciativas. Então, elas preferem ficar ali, dando uma de coitadinho, né? As pessoas passam, olha ali, coitado, o fulano separou, coitadinho dele, ele está doente. Olha só, essa enfermidade dele. Aí começam aquela velha sistemática, aquele sentimentalismo, e as pessoas, muitas vezes, utilizam aquela enfermidade para ser o centro da atenção. E Jesus pergunta para o homem se realmente ele queria ser curado, ou simplesmente ele queria dar uma de vítima. Vítima da sociedade, vítima das circunstâncias, vítima dos seus familiares. Jesus pergunta: você quer ser curado ou você quer ficar nessa posição? Então, aqui, nós vemos aqui até agora três lições que nós aprendemos com a aproximação de Jesus com o homem necessitado, o homem carente. Primeiro, ele se importou com o sofrimento. Segundo, ele sabe o tempo do sofrimento meu e o seu, também, consequentemente, deste homem que foi realizado o terceiro milagre. E também ele oferece a solução para o meu e para o seu problema. Hoje, a gente percebe várias pessoas sem norte, né? Primeiro que, por ser cada líder do governo, cada um dá uma ideia, né? Vai para um lado, vai para o outro. Segundo, são as notícias. As notícias que muitas são roladas nos grupos do WhatsApp, cada um vê uma notícia diferente, uma coisa diferente sobre o vírus, como ele procede, como é que é a existência dele, a duração dele, e tudo isso as pessoas ficam desnorteadas. Mas eu digo uma coisa para você: o Senhor Jesus oferece a solução para o seu problema. Amém, queridos? Então, até aqui a gente vê a participação de Jesus. Agora eu quero compartilhar com você qual é a resposta do homem que se encontra com Jesus. Qual é a resposta do paralítico? Qual a nossa resposta diante da procura de Jesus se aproximando de nós? O que é que eu vejo aqui? Quarto, responda de forma positiva a pergunta de Jesus. Quando Jesus pergunta para o homem se ele quer ser curado, ele responde: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada.
Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Veja bem, então aqui, embora a resposta dele não tenha sido quero, como em outras passagens bíblicas que nós detectamos em outras curas, mas ele está dizendo o seguinte, olha, querer eu quero, mas quando o anjo, né, que eles tinham essa crença que viria um anjo do Senhor que balançava as águas, a crença naquela época daqueles que estavam ali enfermos, procurando qualquer forma de serem curados, ele diz, olha, quando as águas são balançadas, outra pessoa vem e passa na minha frente. Ou seja, ele disse de forma positiva, né, que realmente ele queria ser curado. Então, a resposta do homem diante da aproximação de Jesus, da realização de Jesus, realmente tem que ser uma resposta firme, uma resposta que realmente que necessita. Queridos, eu e você, nós precisamos responder positivamente ao chamado, às tratativas de Jesus para conosco. Hoje, mais do que nunca, a gente precisa estar pertinho de Jesus. Quinto lugar, o homem obedeceu imediatamente à ordem de Jesus. No versículo 8 e 9 diz assim, imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Imediatamente. Então, queridos, não só respondeu, mas houve também o quê? Uma ação. Imediatamente, ele realmente pegou a sua maca e começou a andar. Queridos, o milagre, os sinais no Evangelho de João, eles demonstram realmente que o Senhor é o Senhor da nossa existência, o Senhor da natureza, o Senhor do ser humano, Ele é o Senhor do universo, Ele é o grande eu sou. Mas nós percebemos também que no próprio Evangelho de João, a participação do homem tem que ser efetiva ao chamado de Jesus. Então aqui ele diz, olha, ele imediatamente aceitou, ele disse que realmente gostaria, não ipsilitra, mas pelo contexto a gente percebe que ele tinha realmente dado positivamente para Jesus, acenou para Jesus que ele poderia realizar o milagre, mas depois, o que é que ele diz? Ele pegou a sua maca e começou a andar. Queridos, o Senhor quer que nós andemos com os nossos próprios pés. Nós, hoje, precisamos realmente decidir andar com Jesus e andar também com os nossos próprios pés. Não adianta as pessoas quererem andar de muleta. O que é de muleta? É o irmãozinho abençoado que tem que orar por mim. É o pastor que tem que orar por mim. Não, queridos. Nós precisamos andar com os nossos próprios pés. Amém, queridos? Então aqui ele diz, olha, ele pegou a maca e andou. Aquilo que atrapalhava, aquilo que realmente era algo que era obstáculo para ele, o que é que ele fez? Ele pegou e carregou aquilo. Então, eu não sei o que te impede de andar. Porque, na realidade, o Senhor, quando está conosco, Ele já realiza tanto o seu querer, como a sua vontade em nossas vidas. Então, basta nós realmente querermos andar conforme aquilo que Jesus está a nos oferecer. Amém, queridos? Então, sexto lugar, abandone toda e qualquer forma de religiosidade. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E aquele dia era sábado. Queridos, sabe o que é que impede de nós andarmos? Sabe o que é que impede a igreja do Senhor Jesus de andar? A religiosidade, os pragmatismos. Muitas vezes o Senhor quer realizar o seu querer. Muitas vezes o Senhor quer realizar o seu milagre. Mas as pessoas acham que o Senhor está justamente em uma caixinha, estar preso. Queridos, o Senhor Jesus não está preso. Deus não está preso. E mais do que isso, eu digo que Ele está solto, Ele está livre para agir conforme a sua vontade. Quer ver um exemplo disso? É justamente esse fato de você estar nos assistindo agora. Quando nós pensaríamos em que os cultos fossem online, quando nós pensaríamos que a igreja teria suas portas fechadas por causa de uma epidemia, de uma pandemia, jamais. Aí Deus deixou de nos usar? Deus deixou de operar? Pelo contrário. As nossas vozes, as nossas gravações, elas vão muito mais além de que as paredes dos templos. E a religiosidade nos prende a isso. A religiosidade nos prende ao passado.
ao tradicionalismo. E o Senhor não opera, as coisas não andam, a palavra não flui, a palavra não vai. Por quê? Porque o homem só pensa que o Senhor vai trabalhar de uma forma. O agir de Deus é como se fosse um agir do século passado. Não, queridos. O Senhor está livre. O Espírito de Deus, ele está livre para atuar, para agir da melhor forma possível. Então, o agir é de Deus. Então, este homem pegou a maca no sábado e começou a andar. Pela tradição dos judeus, o sábado tinha que ficar parado, sem fazer nada. Mas Jesus faz o milagre no sábado e o homem age. Veja bem, Deus quer operar o seu milagre em nossas vidas. Mas depende também de nós querermos e agirmos. O homem agiu, foi contra um conceito totalmente contrário, que era de realmente estar no sábado e ter descansado. Então precisamos abandonar a religiosidade. No texto mais a seguir, os judeus, os fariseus, olharam para o homem já curado, falaram assim: ué, quem te curou? Cadê? Você está trabalhando no sábado? Eles nem viram o sofrimento daquele homem. Eles nem viram a cura que Deus realizou na vida daquele homem. Não, aquele homem estava sofrendo há 38 anos. E os religiosos, os espirituais, entre aspas, nunca olharam para aquele homem. Agora olharam para quê? Para condená-lo. Queridos, hoje o que mais tem são condenações, são palavras contrárias, são críticas, né? Então, queridos, Deus não está preso em uma caixinha. Deus não é o Deus do passado. Ele é o Deus do presente, é o Deus de hoje. É por isso que ele realizou milagres no passado, realiza hoje e vai sempre realizar. Amém, queridos? Então, creia no poder salvífico e no poder curador do Senhor Jesus. 7º lugar, queridos, a ação do homem. Cresça na vida espiritual. Jesus, no versículo 14, depois eu quero que você leia até o versículo 18 desse texto, João capítulo 5, versículos de 1 a 18. No versículo 14 diz assim: mais tarde Jesus o encontrou no templo. Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Olha a chamada que Jesus deu nele. Veja o que é que Jesus diz. Jesus encontrou no templo. Ele agora já está no templo, já está orando, louvando a Deus, que antes ele não poderia fazer isso, que ele era coxo. Diz assim: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Queridos, claro que nem toda enfermidade é fruto do pecado, mas nós temos enfermidades fruto do pecado. Nesse caso aqui, pelo todo o contexto que nós lemos, eu entendo que essa enfermidade é fruto do pecado. Porque o Senhor diz assim: olha, não volte a pecar, para que coisa pior não lhe aconteça. Então Jesus está lá e diz assim: olha, você tem que crescer espiritualmente. Você tem que desenvolver. Você tem que realmente não estar pecando, porque você já adoeceu. Essa enfermidade sua, foi fruto de uma transgressão, de um pecado seu. Então você está há 38 anos e ele diz sofrendo por causa do teu pecado. Ele diz: olha, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Da mesma forma que tanto o pecado pode trazer uma consequência mais grave, ou então a própria salvação daquele homem, que nós sabemos que o pior sofrimento do homem é ele para o inferno. Então o Senhor diz: olha, você pecou, essa tua enfermidade era fruto do teu pecado, mas olhe lá, você não volte a pecar. Então o Senhor está dizendo para mim e para você: olha, vamos crescer espiritualmente. Não vamos viver apenas de campanhas e mais campanhas. O Senhor curou, aí daqui a pouco a pessoa vai, recebe a bênção, se afasta, depois peca de novo, volta a campanha. Não, o Senhor quer que você sejamos constantes na fé, que realmente nós venhamos a crescer espiritualmente. Eu quero convidar você nesse período de quarentena, nesse período de realmente que você está sem outras atividades, no seu teletrabalho, na oração, no seu jejum. E por último, a lição aqui que nós aprendemos, o terceiro milagre de Jesus, que é: compartilhe a sua fé. Olha, veja a resposta do homem
a cura de Jesus. Diz assim: o homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então, os homens perguntaram para ele, veja bem, o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. A partir daquele momento, os judeus procuravam matar a Jesus. Mas veja bem, queridos, aqui é compartilhar a fé, compartilhar a cura. Nós precisamos realmente compartilhar aquilo que o Senhor faz por nós. Ou seja, nós precisamos estar comunicando, passando a mensagem salvífica, conforme esse rapaz aqui fez, esse homem. Então eu e você precisamos estar passando uma mensagem positiva, a palavra do Evangelho, que é as boas novas. Então, meu irmão, não fica compartilhando em Facebook, no Instagram, no WhatsApp, passando áudio, passando vídeo que você nem sabe de quem é, mas você fica causando terrorismo. Você está sendo um instrumento do diabo, diabólico, para levar terror, terrorismo, tristeza para as pessoas. Então, compartilhe a cura. Compartilhe a bênção do Senhor Jesus. Se você estiver nos assistindo, você compartilhe esse vídeo, você compartilhe o canal da igreja, você diga, olha, esse canal é bênção. Eu conheço os pastores dessa igreja, eles são bênçãos, eles são homens sérios, então é isso que a gente deve compartilhar. Então este homem compartilhou a sua fé. Então, queridos, nesse terceiro milagre de Jesus, na cura de um paralítico, nós vemos a ação de Jesus. No tópico primeiro, Jesus se importa com o sofrimento do homem. No segundo, Jesus conhece o tempo do seu sofrimento. Terceiro, Jesus oferece a solução para o nosso problema. E a resposta do homem diante do encontro com Jesus, diante realmente da aproximação de Jesus. Qual é a resposta? 4. Respondeu de forma positiva a pergunta de Jesus, obedeceu imediatamente a ordem de Jesus, abandonou toda e qualquer religiosidade, cresceu espiritualmente, eu tenho que obedecer a ordem de Jesus para crescer espiritualmente, e também compartilhou a cura e a fé. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos, um excelente domingo, em nome de Jesus. Amém.